Glória. Glória. Eu quis aproveitar que a unção estava muito forte, e ainda está. E ela aumentou a hora que eu estava orando por eles. Essa unção aumentou a hora que eu estava orando por eles. Ficou mais forte ainda. E aleluia. 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 Glória a ti, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês estão prontos? Amém? Então, eles vieram para receber, eles não podiam ir embora sem receber, não. E virão pessoas de muitos lugares do Brasil aqui para receber a unção. Então, eu quero que vocês saibam que primeiro a gente constrói e constrói os alicerces para baixo e leva tempo construir para baixo, construir toda a fundação, toda a construção, leva tempo. E sabe que a parte mais rápida é depois dos alicerces? E faz alguns anos que nós estamos lançando os alicerces aqui. E o nosso crescimento vai ser um crescimento explosivo para cima. Mas aparentemente nós não crescemos muito. Aparentemente não crescemos muito. É igual quando eles estão construindo grandes prédios. Por bastante tempo, eles ficam cavando e lançando alicerces. E você passa lá e não tem nada, e a obra parece que estava lá há muito tempo já. Parece que a obra estava lá há muito tempo já. E eles estão trabalhando. Mas de repente você passa num dia e começa a ver aquilo levantando. Você passa no outro dia, aquilo já subiu muito mais rápido. E depois aquilo cresceu e cresceu. E aí você começa a entender o que estava sendo feito ali. É a mesma coisa aqui nessa igreja. Então, nós estamos organizando tudo aqui. Tudo porque vai chegar uma multidão aqui. Estamos organizando porque vai chegar uma multidão aqui. Então, você tem que estar pronto para o crescimento avassalador, assustador. E nós vamos crescer. E eu quero que você venha junto comigo nisso, porque nós vamos longe nessa jornada. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 1 Timóteo 4, 6. E nós vamos começar ali. Como você sabe, nós estamos falando sobre a vida no Espírito esses dias. E o pastor Ricardo indicou, e é o livro do mês que eu estou indicando, mas hoje eu quero dar ênfase a esse livro, Ouça o Seu Coração, de Kenneth W. Hagin. Esse livro é pequeno, é fininho, eu já li mais de uma vez, fui muito abençoado com ele, e ele vai abençoar a sua vida, se você colocar a sua vista aqui, seus olhos aqui, e ler esse livro. Então, eu quero recomendar para você. É um livro, como eu disse, fino, barato, e você pode adquirir na nossa livraria, ok? Vai ser muito agradável, muito feliz para mim, se a gente tiver que pedir mais uma porção desse livro, porque eu quero que você seja abençoado. Não é sobre o dinheiro, até porque esse livro é muito barato. Não é sobre o dinheiro, é sobre o meu povo entender essas coisas e ser abençoado e crescer no Ouça o Seu Coração, que é o ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, gente? Amém? Vocês estão me ouvindo? Aleluia. Você, como o pastor Ricardo também disse, você pode comprar e abençoar a vida de alguém, e você vai estar praticando ainda generosidade. Amém? Precisamos ser uma igreja generosa o tempo todo. Amém? Então, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 diz: expondo estas coisas aos irmãos,
serás bom ministro de Cristo Jesus. Agora, observe essa primeira parte. Ele está dizendo para Timóteo, se você expor essas coisas aos irmãos, Timóteo, você será considerado bom ministro de Cristo. Opa! Quer dizer que se Timóteo fizer isso, ele será considerado bom ministro de Cristo? Então eu quero fazer isso também, porque eu quero ser considerado um bom ministro de Cristo Jesus. Então eu vou expor essas coisas aqui, algumas dessas coisas para você. Eu não vou conseguir expor a carta toda, mas eu quero falar algumas dessas coisas com cada um aqui, e eu tenho certeza que você será abençoado hoje, nesse lugar, amém? Essas coisas que você vê aqui não acontecem por acaso, gente. Elas não acontecem por acaso. E eu disse já várias vezes e vou repetir, quanto mais você sabe sobre um assunto, mais ele funciona para você. Quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, mais fácil fica fluir naquele assunto. Então, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caduca. Exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. O que é piedade? Eu vou dar uma definição para a gente contextualizar aqui. E eu vou dizer, eu vou chamar para você hoje de uma vida divina ou vida espiritual. Essa piedade aqui, ok? Vida divina ou vida espiritual. Então vamos ficar com vida espiritual e eu vou ler de novo. Versículo 7 diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. O versículo continua dizendo, exercita-te pessoalmente na vida espiritual. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade ou a vida espiritual sendo exercitada, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir ou há de ser. Tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Eu vou compartilhar essas coisas, esse jogo de palavras com vocês. Eu quero que vocês peguem tudo, porque eu quero ser considerado um bom ministro de Cristo, e eu quero que você seja considerado um bom ouvinte também de Cristo, para aprender a sã doutrina e ser edificado nela, e poder caminhar nela. Amém, gente? Amém. Então, tem a promessa da vida que agora é, ou poderia dizer, tem a bênção da vida que agora é, e da que há de ser, ou há de vir. Então, eu quero que você perceba isso aqui. Muitas pessoas pensam que tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez em Cristo, Ele fez para o futuro, para um dia quando nós estivermos no céu. Então, se Jesus conquistou algo para nós, Ele o fez para quando formos aos céus. E tudo nós jogamos, muitas pessoas jogam para o futuro. Nessa vida você sofre, nessa vida você passa por aperto, dificuldades, sofrimentos e guerras e tudo, mas fica tranquilo. Um dia, lá no céu, tudo vai ficar bem. É isso que as pessoas muitas vezes falam, ou pelo menos passa a impressão para os cristãos. E os cristãos abraçam essa ideia, e se você contrariar eles sobre isso, alguns deles ficam bravos com você. Só que eu quero dizer para você que Deus tem uma bênção para essa vida e para a vida que há de vir. Ele diz, tem a promessa, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir ou há de ser. Então quer dizer,
Tem promessa para essa vida. Veja, tem promessa para essa vida. E tem para a vida que há de vir também. Amém? Eu vou dizer de novo, para ver se alguns mais se empolgam. Tem promessas para essa vida e para a vida que há de vir. Agora, voltando um pouco. Ele diz que exercita-te pessoalmente na vida espiritual, pois o exercício físico é pouco proveitoso, ou para pouco aproveita. Vejam, muitas pessoas gostam de se exercitar e isso é bom. Como diz ali, é bom. Não se aproveita em todos os sentidos, mas é uma coisa boa fazer exercício, amém? Quem gosta de se exercitar, eu quero que você saiba que é uma coisa boa e tem proveito. Mas Paulo chama de pouco proveito. E ele só faz isso, só fala assim, porque ele está fazendo uma comparação com a piedade, com a vida espiritual. Então, vamos dizer assim, nós somos um ser em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. E o corpo, ele precisa ser exercitado, certo? Sim ou não? Se você colocar uma criança, um bebê dentro de uma sala e deixar ele dentro de uma sala só alimentá-lo, e só vai alimentando, ele está dentro de uma sala fechado, ele não tem contato com as pessoas, ele não tem contato com o mundo, não tem contato com nada, não ouve nenhuma voz, ninguém fala com ele. Você sabe o que vai acontecer com essa criança? Ela vai crescer, mas ela vai crescer muda, ok? Porque você fala porque você ouviu e aprendeu a falar, por isso você fala. Agora, no caso, ela ficaria muda, só que também ela não estaria se exercitando, ela também ficaria aleijada. Então, nós temos que nos exercitar fisicamente. Tem pouco proveito, mas não quer dizer que não tem proveito nenhum, mas tem pouco, ok? E nós temos que exercitar também a nossa mente. Você sabia? Nós temos que exercitar a nossa mente também. Sabe, quando nós vamos para a escola, nós aprendemos a tabuada, não é verdade? Se você foi para a escola, você sabe que você aprendeu a tabuada, sim ou não? E por que nós aprendemos a tabuada? Porque mesmo as crianças que nasceram nessa época, nesse tempo, nasceram numa época que tem as calculadoras, até nós. Eu mesmo, quando nasci, já tinha calculadora, né? E se não fosse importante exercitar a mente, eu não precisaria aprender na escola a tabuada. Eu pegaria uma calculadora e 5 vezes 5, quanto é? 25. Vou entornar o caldo para ver como vocês estão, tá bom? Porque a tabuada do 2, do 5 e do 10 é fácil, né? Sim ou não? Quem é bom nas tabuadas aqui? Que você se exercita. 3 mãos, numa multidão, 3 mãos se ergueram aqui. Quer dizer, 97% não é bom na tabuada, porque pensou, vai que ele me chama para falar quanto que é 8 vezes 8. Aqui, 9 vezes 7. Quanto? 9 vezes 7. Vocês estão me enganando, vocês não estão falando não. Agora, você aprendeu, eu sou bom na tabuada. Você aprendeu, na verdade, eu sempre gostei muito de matemática. Eu sempre gostei, faço conta muito rápido, de cabeça, e eu gosto dos números. Mas você aprendeu a tabuada na escola para exercitar a sua mente. Agora, se esse não fosse o caso, a gente cresceria, compraria uma calculadora e pronto, 8 vezes 7... faria ali, rapidinho. Deu tempo de pegar o celular, olha. Brincadeira. Não pegou, não. Vou te pegar agora, hein? 9 vezes 6. 9 vezes 6. 54. Ok. Então, nós temos que exercitar a nossa mente. Não é verdade? Você lê, e quando você lê, você sabe que quando lê, aprende muito, né? E quando não lê, perde muitos benefícios, sabia?
perde muitos benefícios quando não lê. Muitos. E quando lê, fica mais esperto. Eu não gostava de ler até os 16 anos. Eu comecei a ler depois dos 16. Mas aí eu fiquei... Porque tudo é hábito nessa vida. A gente cria hábitos. E você pode dizer hoje, eu não gosto de ler. Mas se você passar um tempo lendo, você vai se apaixonar pela leitura. E daqui a pouco você vai começar a dizer, eu amo ler. É hábito. E diz que o brasileiro, a maioria deles não gostam de ler. Isso é sinônimo de preguiça também. Preguiça também. Para não pegar mais pesado. Mas nós temos que ler. E nós temos que nos exercitar. Fisicamente, tem pouco proveito, mas tem proveito. Ok? Temos que nos exercitar na mente, na alma. Então eu estava dizendo que nós somos um ser em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Ok? Espírito, alma e corpo, ok? Vocês estão comigo aqui? Vocês estão tensos por causa da matemática? Espírito, alma e corpo. Agora, Paulo, ele está dizendo aqui o seguinte: exercita-te pessoalmente na vida espiritual. Por quê? Porque na vida espiritual, ele diz, o exercício físico, versículo 8, para pouco é proveitoso, mas a piedade ou a vida espiritual para tudo é proveitosa. Para tudo. Você sabia que se você se exercitar espiritualmente, você vai melhorar até fisicamente? Eu vou explicar. E aqui diz que para tudo é proveitoso exercitar-se espiritualmente. Por quê? Porque quando você se exercita espiritualmente, e eu vou mostrar como algumas coisas para você se exercitar espiritualmente. Quando você se exercita espiritualmente, você vai acabar aprendendo que tem que ter cuidado com o seu corpo, e aí você não vai comer à torta e à direita. Amém? Você vai começar a entender espiritualmente que você precisa se cuidar e cuidar da sua maneira de pensar, a sua mentalidade, e aí você vai cuidar da sua mentalidade, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do seu corpo, né, sua saúde, e você, saúde mental, saúde espiritual, você vai se cuidar, cuidando de crescer e se exercitar espiritualmente. Por isso também é que exercitar-se espiritualmente tem... para tudo é proveitoso. E aqui diz mais, eu vou continuar lendo aqui, versículo 8 de novo. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade ou a vida espiritual para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Então, exercitar-se espiritualmente tem a promessa da vida que agora é e também a promessa da vida que há de ser. Então, quando você se exercita, você colhe benefícios em todos os sentidos, em todos os aspectos, para sempre. Porque se é da vida que agora é e daqui há de ser, para sempre. Você colhe benefícios. Então, é muito importante você prestar atenção nas coisas que eu tenho falado esses dias. E como eu tenho ministrado sobre a vida no Espírito, é para que você aprenda a viver no Espírito ou pelo Espírito. Por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Amém? Então veja que eu não estou somente aqui com discursos vazios. Eu estou aqui com discursos poderosos para mudar para sempre, toda a eternidade, a sua vida. Para sempre. Para sempre. Tem a promessa da vida que agora é e da vida que virá. Amém? Você acaba desfrutando dos poderes do mundo vindouro nesse tempo. Como diz Hebreus capítulo 6. Você desfruta de coisas do porvir já. Eita. Eita.
É possível isso, pastor? Eu estou mostrando algumas coisas para você. Tem a promessa da vida. Que agora ouçam, eu quero que você me ouça mesmo. Eu tenho falado isso esses dias. Você sabia que Deus nunca criou um ser humano para o fracasso? Nenhumzinho sequer. Nunca criou. Uma vez eu falei sobre sucesso, e muitas vezes eu prego sobre ter sucesso, e alguém me respondeu, criticando que eu estava ensinando as pessoas a ter sucesso, que Deus não nos chamou para essas coisas de ter sucesso. Veja, que quando você não aprende a palavra da maneira certa, você se priva de algo que Deus criou para você. Na verdade, é para todo mundo funcionar em sucesso. Sabe aquela palavra, sede fecundo, multiplicai-vos? Isso quer dizer, seja frutífero. Parece uma vida de sucesso isso, sim ou não? Uma vida onde nada dá, nada acontece, nada vai para frente. Não é uma vida de sucesso. Deus deseja que tenhamos sucesso em tudo, o tempo todo. Deus deseja que você caminhe para frente e para cima, nunca para trás e para baixo. Ele tem uma vida de sucesso. Na verdade, Deus nos criou para ter sucesso. Ele nos criou para isso. Amém? Todos nós fomos criados para isso, para ter sucesso. Todos nós fomos criados para ter sucesso. E ter sucesso é o seu direito. Diga para si mesmo agora, ter sucesso é o meu direito. Diga de novo, ter sucesso é o meu direito. Agora eu vou dizer mais algo dentro disso para você. Ter sucesso também é sua responsabilidade. É o seu direito. É o seu direito, mas também é a sua responsabilidade. Vocês estão me ouvindo? O que quer dizer que as pessoas, elas pensam que se deu certo, Deus estava. Se não deu certo, é porque Deus não estava, Ele não quis. Se está funcionando, Deus quer. Se não está, então Deus não quer. E é por isso que muitas pessoas estão fracassando. E aí eu venho aqui dizer para você, que é para você nunca perder, sempre ter sucesso, sempre avançar, sempre crescer, sempre prosperar, nunca perder. Aí as pessoas ficam ofendidas. Elas se ofendem mesmo com a palavra de Deus. Havia muitos religiosos na época de Jesus, fariseus, e quando se fala religiosos e fariseus nesse sentido que eu vou colocar, eram pessoas que estudavam a lei, estudavam a Bíblia do Velho Testamento, eles estudavam, então eles achavam que eles conheciam muito. Quando Jesus veio pregando o Evangelho, quando Jesus veio pregando para eles ficaram contra Jesus, porque afinal de contas Jesus estava contrariando eles. Jesus pregou a verdade o tempo todo, e eles não reconheceram a verdade. Tudo que eles tinham era dogmas, costumes. Tudo que eles tinham era isso. Eles não conheciam a verdade. Não conheciam. Então a gente vem falar sobre ter uma vida de sucesso e nunca perder. Algumas pessoas ficam ofendidas. Fica ofendido para lá, mas eu vou viver o tempo todo em sucesso, eu vou viver o tempo todo crescendo, amanhã vou estar melhor do que hoje, depois de amanhã vou estar melhor, e depois melhor, e depois melhor. Não indo para trás, sempre indo para frente. Sempre crescendo, porque Deus me chamou e disse: sede fecundo, multiplique-se. Sede fecundo, multiplique-se. Você percebe que quando Adão perdeu isso, depois em Noé ele falou a mesma coisa? Restaurou a bênção de novo? Você percebeu que ele nunca amaldiçoou Adão, apesar de Adão ter pecado? Adão pecou, a maldição veio, mas ele não amaldiçoou Adão. Ele foi de novo em Noé e abençoou, e depois ele foi em Abraão e abençoou. Sempre abençoou, porque ele criou o ser humano para ser abençoado, e ele mesmo disse: aquele que foi abençoado não pode ser amaldiçoado.
Ou você precisa ouvir isso agora com seu coração. Aquele que foi abençoado não pode mais ser amaldiçoado. Então, Deus não poderia amaldiçoar o homem. Por quê? Porque Deus já abençoou. Eu disse, porque Deus já abençoou. Agora, se não está funcionando para você, sai do caminho de Deus e da bênção. E como você fica no caminho? Com pensamentos errados. Pensamentos que não pode ter sucesso. Pensamentos que prosperar não é de Deus. Pensamentos que avançar na vida não é de Deus. Não. Eu quero ter mais unção amanhã do que eu tenho hoje. E depois de amanhã eu quero mais ainda. E depois eu quero mais, e eu quero mais dons, e eu quero mais vida com Deus. E eu quero também os benefícios materiais, financeiros, tanto quanto. Por quê? Porque Deus me chamou para uma vida de sucesso. E eu vou ter sucesso. Aconteça o que acontecer. Eu estou pastoreando uma igreja de aproximadamente 200 membros. Mas eu vou ter 500, e depois quando eu tiver 500, não vai parar nos 500, vai para 1000, e depois vai para 2000, e depois vai mais. Por quê? Porque eu fui chamado para ter sucesso. Amém? Então, o que eu estou fazendo hoje? Preparando um time, equipando um time para fazer o trabalho que Deus nos chamou para fazer. Estou preparando uma equipe, veja. Nós trabalhamos de tal forma aqui para envolver cada pessoa nos departamentos da igreja. E são muitos os propósitos que nós fazemos isso. Um deles é que nós amamos o negócio de igreja. A minha família e eu, nós amamos esse negócio de igreja. É tanto que amamos que quando acaba o culto nós não vamos embora. Quando acaba o culto nós anunciamos o que daqui de cima? Não acabou o culto, não, acabou esse culto, agora o culto da comunhão começou. Não é assim que nós trabalhamos aqui? Por quê? Porque nós amamos esse negócio. Nós amamos isso. Nós respiramos isso. Às vezes, a gente está tentando ir embora, o Gustavo não está querendo ir. Outras vezes é a Sara. Outras vezes é a Viviane. E outras vezes sou eu também. Então, às vezes, a gente não consegue chegar em casa, às vezes, antes da meia-noite. Não consegue chegar em casa, porque a minha família respira isso. O que eu estou falando para você? Então, se nós respiramos isso, nós queremos transmitir a mesma coisa para vocês. Então, nós queremos que as pessoas cheguem na igreja, e nós não queremos que elas cheguem, acaba o culto e elas vão embora. O que nós queremos? Vamos pegar ela, vamos jogar no meio, ela vai se envolver aqui, ela vai amar esse negócio de igreja, ela vai ter uma visão boa sobre esse negócio aqui, vai querer trabalhar com a gente, vai ter comunhão com os irmãos, vai fazer amigos na igreja, vai ter comunhão, gente. Igreja. E antes de chegarmos no céu, eu quero que você desfrute da vida. Do jeito certo, amém? Vocês estão me ouvindo? Meu Deus do céu. Desfrutar da vida da maneira certa. Porque o mundo pensa que eles desfrutam da vida. Bebendo, enchendo a cara e chegando em casa daquele jeito que você já sabe. Não, isso não é desfrutar a vida. Isso é perder a vida. Vocês estão me ouvindo? Bom, então deixa eu continuar do ponto onde estava. Porque a piedade para tudo é proveitosa e tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. E daqui há de ser. Aleluia. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Amém? Então, nós temos direito a ter sucesso, tanto quanto temos a responsabilidade. E quando eu disse, sai do caminho de Deus, o que eu estou querendo dizer? O que atrapalha você de ter sucesso é você mesmo. E nesse sentido eu quero dizer a sua maneira de pensar. Se você pensar fracasso, você vai ter fracasso. Se você pensar sucesso, você vai ter sucesso. Vocês estão me ouvindo? Agora, a melhor forma de você crescer é se exercitar espiritualmente. Amém? Espiritualmente se exercitando, você vai crescer. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que Paulo também falou a Timóteo,
nesse sentido. Ele disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, vamos lá, 3,14 de 2 Timóteo. Tu, porém, esse tu, porém, dá uma ideia de que você faça diferente. Com você tem que ser de outra forma. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste. Próximo. E que desde a infância sabeis as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora, eu quero explicar algo sobre essa questão de salvação, porque eu cresci ouvindo que salvação sempre se referia a ir aos céus. E muitas vezes a Bíblia fala sobre salvação e não está se referindo a ir aos céus. Muitas vezes. E as palavras usadas para salvação no grego, soteria ou sozo, elas têm diversos significados. E para uma mulher que estava doente, Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. E naquele caso, naquele sentido, mulher, a tua fé te salvou, ele estava dizendo curou. Então veja que não era a tua fé está te levando para o céu, era te curou. Então a tua fé te salvou ali, ele estava dizendo te curou, sozo, te curou. Certo? Então nós precisamos observar isso. Quando você lê salvação, igual no texto aqui, você tem que entender, nesse caso aí agora, desse versículo, ele não está falando que essa salvação, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não é salvação no sentido de ir para o céu, apesar de ter isso envolvido. O que ele está falando é tornar-te salvo, vou ler de novo, e que desde a infância sabe as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, para a preservação, para a saúde, prosperidade, cura, para todos os sentidos que a palavra sozo significa. Então, essa palavra pode te tornar sábio. Sabe? Agora veja, deixa eu te falar isso. Inteligência pode ser emocional. Sabedoria é do coração, do espírito. Sabedoria não é da alma. Ok? Se você tem sabedoria, essa sabedoria está no seu espírito, homem espiritual, no seu coração. Ok? Então, sabedoria vem de Deus por meio da sua palavra. Volta ao versículo 14 para você entender o contexto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Próximo. E que desde a infância sabe as sagradas letras. O que são as sagradas letras? A palavra. Sim ou não? Sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Então as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação. Ok? E você já sabe que nesse caso não está se referindo a ir aos céus. Pode tornar-te, a palavra, as sagradas letras, podem tornar-te sábio para a salvação. Lembra que eu estava lendo que a piedade para tudo é proveitosa, tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser, de vir. Então, aqui está dizendo que você, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que por meio da palavra você se torna sábio e pode ter uma vida bem-sucedida, abençoada, próspera em todos os sentidos. Agora veja, ouçam. Aqui nós estamos trabalhando sobre a vida no Espírito e nesse caso, no dia de hoje, eu estou falando sobre exercitar o Espírito ou o homem espiritual, sabe? Nós temos alimento natural para o nosso corpo, sim ou não? Temos alimento natural para o nosso corpo. E nós, através de comer comida, a gente está dando o alimento para o nosso corpo, não é? Os nutrientes que tem nessas comidas, e por isso ele fica um corpo
forte, saudável. No que diz respeito à sua mente, aquilo que você aprende, lê, ouve, pode tornar você também saudável ou não, dependendo daquilo que você está ouvindo. No que diz respeito às coisas espirituais, você alimenta o seu homem espiritual por meio da palavra de Deus, que é espírito e vida. Em João 6,64 diz: as minhas palavras são espírito e vida. Então, você exercita o seu homem espiritual. Uma das coisas, e a primeira é quando você se alimenta da palavra de Deus. Quando você se envolve com a palavra de Deus. Ouça, irmãos, eu não sei como você faz para se alimentar da palavra de Deus. Você pode fazer ouvindo, lendo, você pode preferir, alguns preferem ouvir, outros preferem ler. O que importa no final de tudo é se você está ou não se alimentando da palavra de Deus. Você tem que saber que somente ela pode te tornar sábio para a salvação, para a preservação, para a saúde, para a cura, para a prosperidade. Você pode aprender o que for, se você não aprender da palavra de Deus, não vai te tornar sábio. Porque a palavra de Deus é que pode te tornar sábio. Ok? Mas você precisa dar um jeito de ouvir a palavra de Deus. E se você escutar, se você descobrir alguém que realmente ensina a palavra de Deus de maneira pura, você ouça as mensagens dele ou dela, porque aquilo também vai te alimentar, vai te nutrir. Se você encontrar livros de pessoas que realmente ensinam a palavra de Deus, você se alimenta daquilo, porque aquilo vai te alimentar e vai te nutrir. Vocês estão me ouvindo? É por isso que você sabe que na nossa livraria não tem todos os livros evangélicos? É bom você saber disso. Na nossa livraria não entra todos os livros evangélicos. Não, pastor? Não entra. Por quê, pastor? Porque nós selecionamos os livros que vão entrar na nossa livraria. Nós selecionamos os livros que vão entrar na nossa livraria. Por quê? Porque nós sabemos que muita coisa que se diz cristã evangélico não tem nada de evangelho neles. E nós não queremos nada com isso. Então, quando você vai entrar na nossa livraria, quando você entra na nossa livraria e compra um livro, você saiba que ali já foi inspecionado, já foi selecionado, já foi escolhido cautelosamente para você. E nós temos mais de 600 títulos, bem mais, de 600 títulos. Então, quando nós falamos sobre a nossa livraria na igreja, saiba disso, já foi cuidadosamente selecionado e inspecionado para você ler. Então, eu estou falando sobre a palavra, então existem formas, mas é claro que a Bíblia, em primeiro lugar do que tudo, você deve estar com ela. Você pode ter ela em papel, você pode ter ela no celular, no tablet, você pode, não tem problema, desde que você ouça ou leia a sua Bíblia. Amém? Vocês estão me ouvindo? E quando você faz isso, você se exercita no seu espírito, no seu homem espiritual. Isso é uma das coisas que você tem que fazer para se exercitar espiritualmente. Veja que Paulo iniciou a carta ali, onde eu estava lendo. Ele estava dizendo sobre, se você ensinar isso, você será bom ministro de Cristo. E eu ainda estou na carta de Paulo a Timóteo, ensinando coisas para você, porque eu quero ser considerado alguém que ensinou a boa doutrina de Cristo. Então, me torno assim um bom ministro de Cristo. Amém? A outra coisa é sobre a vida de oração. Você exercita o seu espírito com a vida de oração. E eu quero mostrar para você em João, capítulo 4, versículo 22, tem uma história, uma passagem ali que você conhece, mas eu quero mexer em algumas coisas. Então Jesus se encontrou no poço de Samaria, essa mulher, e ele começou a conversar com ela. E ela fez uma pergunta. Vocês dizem que é naquele monte que deve adorar, ela falou. E os nossos pais dizem que é naquele outro monte. Qual é o lugar certo para adoração? Aí Jesus responde, vós adorais,
Vocês adoram? Veja que ele não ficou com meias palavras, não. Ela tinha dúvida, quem está certo? Vocês ou nós? Samaritano era a mistura do povo gentil com o povo judeu. Então era mistura, eles eram misturados. Então o povo judeu não se dava com o samaritano, eles não queriam contato com o samaritano. E Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Então ele disse para ela assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Em outras palavras, não vem de onde tem mistura e nem dos gentios. A salvação vem dos judeus. Próximo versículo diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pausa para a gente refletir. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores. É possível ter falso adorador? Como alguém pode ser um falso adorador? Gastando tempo com uma adoração que é falsa. Gastando tempo em ser adorador falso. Bom, se ele está dizendo, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, quer dizer que existem os falsos adoradores. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Verdadeiros adoradores que adoram a Deus. Na onde? No? Ou em espírito. Você sabia que nós temos que adorar a Deus no nosso espírito? Adoração é algo que se faz agora espiritualmente. No Velho Testamento, você poderia sacrificar, você fazia os sacrifícios, né, de animais, e aquilo era adoração. Mas ele disse, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, agora eles passam ou passarão a adorar a Deus em espírito e em verdade. Não mais daquela forma, não mais daquele jeito. E não mais naquele lugar, no monte tal ou no monte tal. Agora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Vocês estão me seguindo até aqui? Agora eu quero ler com você em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Depois eu vou pular para o 14, versículo 14. Mas primeiro eu vou no 2. E você sabe, eu estou construindo algo nesses dias. Eu estou ensinando sobre a vida no Espírito. E eu vou passar esses dias falando sobre essas coisas. A semana que vem eu pretendo falar sobre jejum. Ok? A semana que vem eu pretendo falar sobre jejum. E aí você vai ser impactado com a mensagem que eu vou trazer a semana que vem. Mas por hoje, eu quero ler isso aqui para você. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito, em o quê? Espírito fala mistérios que são segredos divinos. Em espírito fala mistérios. Versículo 14 agora, pula para o 14, diz assim, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Agora, veja, quando eu cresci na igreja, eu aprendi que orar no espírito era quando você... O que você está fazendo, pastor? Orando em espírito. Quantos de vocês também aprenderam assim? Alguns poucos de vocês aprenderam assim. Você sabe que isso aqui não é orar em espírito? Isso aqui é o que então, pastor? É nada, é ficar quieto. Mas você está pensando algo? Não, eu agora estou pensando em vocês. No que vocês estão pensando de eu estar aqui, assim. Então, orar em espírito, veja. As pessoas pensam que, não, você ora em pensamento. Você sabia que oração é falar? Sim ou não? Sim.
Orar é falar, ó, abrir a boca e falar. Tem que falar. Quando você vê na Bíblia orações de pessoas que, né, que fizeram, e por que está registrado? Alguém ouviu e registrou, sim ou não? Se tivesse sido oração no Espírito, vamos registrar a oração de Moisés, como que é? E a oração de Paulo aos Efésios, como que é? E a oração de Jesus, como que é a oração de Jesus no Espírito? Veja que não tem sentido, tem que falar, ok? Até para ser salvo, alguém pode crer na salvação, crer em Jesus e não significa que é salvo ainda. Ah, pastor, agora você foi longe demais. Bom, vamos para a Bíblia, em Romanos 10, 9 e 10, o que diz? Se confessar, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Próximo versículo diz, por quê? Porque com o coração você precisa crer mesmo, é a parte que eu falei do crer, precisa, com o coração você crê, mas com a boca você confessa a respeito da salvação. Então, para ser salvo, para começar a vida cristã, você tem que falar. Não, eu creio em Jesus, creio mesmo? Creio muito em Jesus. Mas você já confessou? Não confessei. Então não é salvo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz e eu tenho que seguir a Bíblia, eu não posso inventar uma outra doutrina. Não, se você já crê em Jesus, já está salvo. Não. Está escrito ali, confessar com a boca, crer com o coração, confessar com a boca. Agora, no que diz respeito à oração, tem que falar. Agora veja, orar em espírito você já aprendeu hoje à noite, que não é orar em silêncio, ok? Existe um tempo que você pode ficar em silêncio na presença de Deus. Você pode, eu já pratico isso. Eu fico em silêncio na presença de Deus. Eu não posso dizer para você que eu estava lá falando com Deus. Eu não estava falando, eu estava lá ouvindo. Estava ouvindo Ele. Quieto, meia hora quieto. O que você está fazendo aí? Ouvindo Deus. Ouvindo Deus. Você pode fazer isso. Mas eu não posso dizer para você que eu estava falando. Não, eu estava falando em pensamento. Não estava não, eu estava quieto mesmo. Estava quieto. Então você pode. Agora, o que eu estou ensinando para você? Orar no Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O próximo versículo, 14, 15, agora, 1 Coríntios 14. Vou ler o 14, 14 de novo e depois vou pular para o 15. E eu vou chegar até o 18, antes de continuar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. O meu espírito ora de fato se eu orar em outra língua. O meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica sem fruto, infrutífera. Próximo. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Alguém deve estar olhando ali pensando, te peguei, pastor. Isso contraria o que você acabou de dizer, então dá para orar com a mente. Não, o que ele está falando é com entendimento. Outra versão diz com entendimento. Com o espírito é em línguas e com entendimento é com a linguagem que você consegue entender. Ok? Próximo. E os próximos versículos vão explicar. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? O que ele está dizendo aqui? Ó? Se tu bendisser em espírito, é mais ou menos assim. Eu chego na mesa com você para a gente comer, aí eu vou dar graças a Deus. Aí eu começo. Como que você vai falar amém? Você não sabe o que eu disse. É isso que ele está falando, exatamente isso que ele está dizendo ali. Então assim, você de fato, se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Próximo. Porque tu, de fato, dás bem as graças. Então, se eu agradecer a Deus orando em línguas, eu de fato estou agradecendo a Deus de maneira boa e perfeita. Ok? Mas o outro não é edificado. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo só assim, se você está com outros irmãos e vai agradecer pela comida, deixa ele saber o que você está orando. Porque se você orar em outras línguas, agradecendo, tu de fato dá bem as graças. Porque a oração em línguas é uma oração perfeita. Então, você dá bem as graças. Consegue dar em outras línguas. Eu posso dar sozinho, sento na mesa, vou comer, então vou orar. Eu posso orar em línguas, Senhor, vou agradecer, e oro em línguas. Tu de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Por quê? Porque ele não entende o que você diz.
Ele não entende o que você está dizendo. O próximo diz o quê? Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Agora, volta no 14. Volta no 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Quando você está orando em outras línguas, você está exercitando o seu espírito. Exercitando o seu homem espiritual. Então veja, eu já ensinei e tenho ensinado para você muitos benefícios do orar em línguas. Entre eles eu falei a semana passada que quando você está orando em línguas, você está passeando com o Espírito Santo, tendo comunhão com o Espírito Santo, entrelaçando-se com Ele. Você está ali passeando. Agora eu estou mostrando para você que quando você ora em outras línguas, você está orando no Espírito. E se quando você ora em línguas, se por acaso desse graças em outras línguas, você estaria dando bem as graças, então quando você ora em outras línguas, você está fazendo uma oração perfeita. Perfeita no Espírito. E se você está orando no Espírito, você está se exercitando no seu homem espiritual. Agora veja, queridos, para você pegar uma mentalidade de que você nunca vai perder, sabe como você faz? Você ora em línguas. Porque quando você ora em línguas, você entra num lugar chamado tá tudo feito, você entra num lugar chamado eu sou mais do que vencedor, você entra num lugar, sabe, que a derrota passa longe, você não conhece fracasso, você não conhece derrota, por quê? Porque quando você ora no Espírito, você está no Espírito, e no Espírito não tem fracasso. No Espírito não tem derrota. Às vezes você me ouve e vai me ouvir sempre, coisas que eu estou falando que parece que eu estou em outro mundo diferente do mundo. E aí você fica olhando para mim pensando, onde ele pensa que ele vive? No Espírito. Esse lugar chamado Espírito. Então, quando você está nesse lugar, no Espírito, você não conhece fraqueza, você não conhece derrota, você não conhece fracasso, você não conhece perder, você apenas conhece sucesso, ir para frente e para o alto, ir avante e adiante. Você nunca perde quando você anda no Espírito. Então, o que eu estou ensinando para vocês sobre a vida no Espírito é viver uma vida acima das circunstâncias, porque é o lugar onde nós estamos assentados. Estamos assentados com Cristo aonde, gente? Em lugares, veja que é acima desses negócios aqui, dessas coisas. Estamos assentados com Cristo. Agora, se nós estamos assentados com Cristo, é muito óbvio que nós olhamos de cima para baixo. As circunstâncias estão aonde? No céu? Os problemas estão aonde? No céu? O fracasso está aonde? No céu? No céu há fracasso, no céu há problemas, no céu há doenças, no céu há misérias, há falta no céu, há problema no céu. Se eu estou assentado com Cristo, eu olho de cima para baixo, e do lugar onde eu estou, não há derrota, não há doença, não há fracasso, não há miséria, não há problema, não há pobre. Há ricos. É por isso que muita gente não entende o que Paulo disse, que Cristo trocou o lugar conosco. Ele se fez pobre e nos tornou ricos. E se ele se fez pobre e nos tornou ricos, o lugar onde temos que estar é no lugar de ricos e não de pobres. Nós fomos feitos ricos e muitas vezes as pessoas tentam dizer que essa riqueza é espiritual. Seja espiritual, material, natural, é uma riqueza sobrenatural. E quem está reinando em vida está vivendo uma vida de rico espiritualmente, materialmente, financeiramente, fisicamente também. Por quê? Porque a vida espiritual tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de vir. Então, o que eu estou pregando para você? Eu estou pregando sobre viver uma vida no Espírito, que é uma vida de sucesso. É uma vida sempre vencendo. Esses dias eu tenho tido uns vislumbres. Deixa eu te dizer. Uns vislumbres espirituais. Houve um tempo na minha vida que eu não andava em vitória. Eu não andava em vitória. Eu ainda não conhecia a vitória, especialmente no que diz respeito a trabalho,
a vida financeira. Eu não conhecia isso. Então, eu tinha medo do desemprego e eu estava desempregado. E tem muitas pessoas que andam com medo do desemprego. Muitas pessoas andam com medo de ser mandado embora do emprego. Muitas pessoas, elas têm tanto medo. Olha os vislumbres que eu tenho tido no espírito. Por que uma pessoa que está na igreja, servindo a Deus, trabalha nos trabalhos da igreja, funciona bem na igreja, e quando eu falo igreja, eu falo do lugar, agora. Então a pessoa está lá trabalhando na igreja, só que ela não tem emprego, ela ainda não está empregada. E aí aparece uma porta de emprego para ela, que ela vai perder os cultos. Eu não quero ofender ninguém com o que eu vou falar de maneira espiritual, e você ouve se quiser. Então, aparece um emprego que você tem que trabalhar de domingo, tem que trabalhar nos horários que você não queria trabalhar, mas você agarra, você pega aquilo. Por que você faz isso? Medo. Medo do quê? E ainda, muitos vão com o pensamento, sabe como? Não, eu vou entrar nessa empresa, mas eu vou crer em Deus que aí eles vão mudar o meu horário. Pode ser que aconteça. Pode ser que você cresça em fé. Pode ser que você vá desenvolvendo a sua fé, tudo bem. E você chegue lá. Mas o motivo pelo qual você está aceitando isso é porque tem medo de ficar desempregado. Por quê? Imagina só que você agora se libertou do medo, como eu. Eu não tenho medo de ficar desempregado mais. Nunca ficarei. Nunca ficarei. Nunca ficarei pobre. Nunca ficarei. E outra coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei quanto tempo eu vou passar nessa terra, mas para mim hoje sai mais barato eu pagar 10 anos de aluguel do que eu comprar a casa que eu moro. Sai mais barato. O que eu estou falando para você? Que se eu fizer as contas em 10 anos de aluguel pago, eu ainda não compraria a casa onde eu estou. E se Jesus voltar daqui 10 anos, eu desfrutei com menos custo. Então eu estou libertando muitas pessoas do medo de pagar aluguel. Ah, mas pastor, melhor é comprar. Amém? Ah, pastor, é melhor alugar. Amém também. Fica tranquilo que o importante é desfrutar, gente. Comprando ou não comprando, o negócio aqui é desfrutar. Porque às vezes o medo faz as pessoas, o que é melhor? Não sei, eu vou desfrutar, não quero saber. Pagar aluguel é melhor, comprar é melhor. Se você tiver dinheiro, você não está preocupado com isso. Agora, voltando aqui no meu ponto, vamos imaginar que você se libertou da mentalidade de ficar desempregado. Se libertou. Aí, você está aqui trocando de emprego, alguém oferece para você, tem esse emprego aqui, paga até bem, mas assim, você vai precisar, você não vai poder mais fazer o rema, você não vai poder mais... quando eu me libertei do medo de ficar desempregado, foi num minuto. Olha o que aconteceu comigo. Eu estava desempregado, e comecei a orar em línguas e ouvir mensagens o tempo todo sobre aquelas coisas. Ouvi. Pum! Me libertei. Foi algo que aconteceu. Aí começou a abrir portas. Começaram a abrir. Eu comecei a trabalhar num lugar, veio outra porta. Aí eu larguei esse daqui, que eu quis pegar esse aqui. Quando eu cheguei lá, eles disseram, eu já larguei esse aqui, já era, não tem mais volta. Eu vim aqui, eles disseram, não, mas você vai ter que trabalhar em tal horário. Eu falei, não, eu não quero. Mas você não precisa de emprego? Eu falei, preciso. Então, você não vai querer? Eu falei, não, esse horário não dá para mim. Eu estava fazendo um rema, né? Não dá para mim. Eles falaram, então nós vamos passar para o RH e aí vamos ver o que eles fazem. Aí o RH pensou, deixa eu ver o que eu faço para ele. Vamos mandar ele em outro lugar. Ele mandou eu em outro lugar, fui lá. Cheguei lá, mesma conversa. O horário é tal. Falei, não quero. Mas por que você não quer? Porque eu estou fazendo um curso, eu não posso largar esse curso. E eu pensava, esse curso, o rema no caso, é o meu destino. Na época eu pensei, e era mesmo, o meu destino. Por quê? Porque eu sabia que ia estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, e eu precisava daquela etapa na minha vida, e eu não podia abandonar as etapas da minha vida, então eu tinha que seguir o curso. Então, eu tinha, num minuto, me libertado do medo. Aí eu disse para ela, não dá para mim esse serviço. Por quê? Por causa do horário, eu estou fazendo um curso. Mas você não precisa do emprego? Preciso, mas eu não vou aceitar não. Obrigado, viu? Obrigado, estou voltando para casa desempregado ainda, desempregado entre aspas, dentro de mim já tinha resolvido. Então eu cheguei, e aí passou alguns dias, eles me ligaram, e eu continuei orando em línguas, eu continuei praticando. Eles me ligaram,
e mandaram o recado. Fala para ele o seguinte, a gente tem 2 horários aqui para ele escolher. Quando você se liberta, as coisas caem no seu colo. Eu tinha medo, então eu teria abraçado. É só isso que vocês têm para mim? É só isso. Ah, tá bom, eu acho que é melhor aceitar. Não, mas eu não tenho mais medo. É isso que vocês têm? Não, eu não quero. Mas era eu que precisava e de fato eles falaram, mas você não precisa? O que eles estão dizendo? Não somos nós que precisamos, é você. Eu disse, mas obrigado, mesmo assim. O que aconteceu comigo? Acabou o medo. Agora, o que eu estou falando para você? Quando você não tem mais medo, você não pega qualquer coisa. Quando você não tem mais medo, você não pega qualquer horário. Não pega. Não pega. Eu não estou tentando ofender ninguém, eu estou pregando a mensagem aqui. A mensagem é, não tenha medo de nada nessa terra, porque você tem que reinar. E reinar significa estar por cima e não por baixo. Você não está de favor nessa terra, irmão. Você não está de favor aqui. Você está passando como um príncipe e não como escravo. Pegando qualquer coisa, o que der é lucro, o que der é lucro, eu quero o melhor, eu vou desfrutar do melhor, eu vou trabalhar no melhor, eu vou. Trabalhar onde eu não quero, eu não vou. Fazer o que eu não quero, eu não vou. No horário que vai me privar das coisas de Deus, eu não quero. Essa tem que ser a atitude do cristão. Agora, se você não chegou nisso, escuta as minhas mensagens. Pratica. Pratica, você vai chegar. Eu estava lá orando em línguas. E eu morava naquela casa. E eu estava lá orando em línguas, 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 ouvindo mensagem, orando em línguas e ouvindo mensagem. Bum! Acabou o medo, foi embora. E agora, eu orando em línguas, o Senhor disse para mim, agora é hora de sair dessa casa. Mas como que eu saio daqui? Eu não pago aluguel. Orando em línguas, Ele disse, eu disse que é hora de sair dessa casa. Eu disse, é hora de sair dessa casa. Mas eu vou pagar aluguel. Não importa, a hora de sair. Se Deus disse, chega, chega. Então eu saí. E fui pagar aluguel, eu não pagava aluguel. Mas eu fui morar melhor. Eu morava numa casa de 1,5 cômodos, fui morar numa casa de 3 cômodos, pagando aluguel. Depois eu fui numa casa de 4 cômodos, pagando aluguel. E eu olhei e eu disse, eu nunca mais volto. Nunca mais. O medo tentou chegar na minha vida e dizer assim, pode ser que você vai precisar. Eu disse para ele, eu nunca mais voltarei. Nunca mais voltarei. Nunca mais voltarei. E nunca mais voltarei. Por quê? Porque eu não tenho mais medo. Ele já me enfiou o pé no pescoço e me segurou ali por algum tempo. Mas eu sou o tipo de pessoa que pensa, uma hora eu saio daí, quando eu sair eu te pego. Então aquele que estava com o pé no meu pescoço, eu agora estou com o pé no pescoço dele. Mas eu não estou com um pé só não, eu estou com os dois assim, ó. Viver uma vida no Espírito é viver uma vida que você não teme as circunstâncias. Você não teme nada. E você tem que crescer nisso. Então, voltando no meu ponto, eu estava mexendo nisso, eu tive um vislumbre de que se alguém andar nesse espírito que eu estou falando, dessa forma que eu estou falando, que é a forma que eu ando, você não vai mais trabalhar onde não quer, não vai mais trabalhar no horário que não quer, não vai mais fazer, não vai. Não vai. Agora, ouçam. Às vezes tem que explicar as coisas, senão as pessoas levam tudo em desequilíbrio. O chefe manda fazer algo, não vou fazer, por quê? O pastor pregou para não fazer mais o que eu não quero. Não, você assinou o contrato, tem que fazer. Não é disso que eu estou falando. Se você não quer ficar lá, tem que sair. Agora, se a sua fé não chegou lá, ore em línguas. Ouça as mensagens. Deixa a fé crescer dentro de você, não seja tolo. Ou como o pastor Vinícius disse, não seja Maria, vai com as outras. Ok? Vocês estão me ouvindo aqui? Agora, vamos lá, gente, honestamente, tá? Quero falar de coração para coração, honestamente. É justo o crente parar de vir para a igreja, porque agora ele arrumou um serviço que não dá mais para vir para a igreja?
Não. Quantos empregos existem? Quanta sabedoria tem Deus para dar um jeito? Vamos lá, gente, vamos lá, fala comigo. Será que Deus é limitado? Moisés pensou que ele era limitado. Senhor, o povo quer carne. Ele quer carne, eles querem carne. E Moisés estava bravo. E Deus disse, eu vou dar carne para eles. Não, Senhor, o Senhor não ouviu. 3 milhões de pessoas querem carne. Deus disse, Moisés, eu vou dar carne para eles. Senhor, o Senhor não ouviu direito. 3 milhões de pessoas querem carne. Aonde o Senhor vai arrumar? Moisés falou para ele, aonde o Senhor vai arrumar? Tanta carne assim. Deus disse, Moisés, volta lá e fala para eles que eu vou dar carne para eles. Até sair pelos narizes. Ele disse assim, você acha que a minha mão está encolhida, Moisés? Você acha que eu estou com a mão encolhida? Eu vou dar carne para eles. Então, Deus soprou um vento. E as codornizes vieram pesadas, grandes e pesadas. E elas caíram lá no acampamento deles, e elas não conseguiam mais voar. Então eles podiam pegar o tanto que eles queriam. Deus mostrou que Ele é Deus. Agora, aí Deus tem problema com arrumar um emprego para você. Não, Ele está aqui, realmente aceita, porque eu não sei o que fazer. Eu sei, eu sou Deus, mas eu não sei o que fazer não. Aceita? É esse horário? É isso que sobrou para você? Aceita, meu filho. Não. A ousadia de filho, sabe como que é? Senhor, eu sei que o Senhor tem uma coisa boa para mim. E eu estou caminhando em direção a essa coisa boa que o Senhor tem para mim. Aí o medo vem tentar bater na sua porta. Você não lembra quando você ficava desempregado? Como vinha na minha. Aí você vai dizer, eu lembro, eu realmente, eu lembro. Mas acabou isso na minha vida. Acabou. Eu estou reinando agora. Eu estou reinando agora. Eu estou reinando agora. Aleluia. Aleluia. Então, tem que o crente parar de vir para a igreja por causa disso? E eu não estou mirando ninguém, não estou com ninguém em mente agora, não. Eu acho que não tem nenhum, não estou lembrando de ninguém. Mas para não acontecer isso na sua vida. Então eu não estou mirando ninguém, eu só estou com algo no meu coração. Não é para vivermos de maneira escravizada. Sabe, isso é escravidão. É você aceitar o que dão para você. Por que não querer o melhor? Então, sucesso é um direito seu, mas também é sua responsabilidade. Amém? Sobe a banda, fica de pé. Semana que vem nós vamos continuar esse assunto e finalizar.